Bom dia! Hoje são 9 de julho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui duas palavras muito assim parecidas e que trazem confusão para um exército de pessoas. Há muitos erros em relação a essas duas palavras. Veja aí as duas palavras. As duas palavras são entre e dentre, duas preposições, entre e dentre. Vou explicar a você como sair dessa confusão. Então vamos lá. Entre à esquerda significa no meio de, pode também apresentar sentido de espaço, viajo entre Sobral e Fortaleza, olha o espaço aí, entre e não dentre. Então é no meio de, significa no meio de, entre. Já dentre significa do meio de, olha a diferença. Uma coisa é no meio de, outra coisa é do meio de. Esse do aí, gente, está implícito aí, ou melhor dizendo, está implícita uma preposição de mais é, mais o artigo o artigo masculino, de mais ó, da dó, do meio. Então veja a diferença. Essa preposição dentre, ela exige uma preposição, a de como você vê aí, ó, mais entre. Então, a preposição de mais entre, forma dentre. Então é o seguinte, em 99% dos casos, usa-se a preposição entre. Já a preposição dentre, ela é especialíssima. Ela aparece não com muita frequência no uso cotidiano, entendeu? E para que haja dentre, é preciso uma preposição. E é isso que distingue o dentre do entre. Então, grave bem uma coisa. Quando você for escrever e estiver em dúvida, será que eu escrevo a preposição entre ou é a dentre? Regra geral vai ser a preposição entre. Mas você vai conseguir entender isso aqui quando você partir para a preposição dentre. Você vai se lembrar de uma preposição. Para você dizer dentre ou escrever dentre, você tem que se lembrar de que há uma preposição aí, a preposição de mais é. Então é fácil você ver, ó. Entre começa com en. En não é preposição. Já a palavra dentre começa com uma preposição aí, ó, de. Então lembre-se disso. Olha o dentre. Dentre, de já diz. Você tem que fazer uso de um verbo que exija uma preposição de, que vai se encontrar com a preposição entre e vai formar dentre. Preposição de mais a preposição entre. Então é fácil você distinguir. Dentre exige a preposição de. Entre, sem preposição. Então vamos aqui dar o exemplo. O primeiro exemplo aí, eu digo assim: o leão saiu dentre duas árvores. Aí, gente, é o dentre e jamais o entre. Está errado se eu disser: o leão saiu entre duas árvores. Está errado. E por que está errado? Porque veja o verbo sair. Quem sai, sai de algum lugar. O leão saiu. Saiu, olha aí. Saiu de onde? Olha o dia aí. Uma preposição exigida pelo verbo sair. O leão saiu. Saiu de onde? Dentre duas árvores. Ele saiu do meio de duas árvores. Então aí é o dentre. Por quê? Porque você tem que olhar o verbo.
Se o verbo exigir a preposição de, então você vai empregar sempre dentre, porque é a preposição de mais a preposição entre, que é igual a dentre. Entendeu? Então a dúvida é essa. A solução para resolver essa dúvida é essa. Você olha o verbo. Se o verbo exige preposição de, então você vai colocar dentre. É a preposição de mais a preposição entre. Viu como é fácil? Outro exemplo. Na letra B. Entre os reféns estava meu filho. Olha aí. Entre os reféns estava meu filho. Agora veja aí. O certo é entre e não dentre. Por que não dentre? Porque para que seja dentre, é preciso uma preposição de. E essa preposição de não está aqui no verbo. Eu digo assim: meu filho estava entre os reféns. O verbo estar aí, ó, não exige a preposição de. Se exigisse a preposição de, seria dentre os reféns, entendeu? Como o verbo estar, estava aí, ó, estava meu filho, estava. Como esse verbo não exige a preposição de, então jamais você vai colocar dentre. Você vai escrever entre, e aí está correto. O exemplo agora C, na letra C. Maria se sentou entre duas pessoas. Veja aí, ela estava no meio de duas pessoas, a Maria. No meio. Então ela se sentou entre duas pessoas. Então esse verbo aí, ó, sentar-se, ela se sentou, não exige a preposição de. Se exigisse a preposição de, seria dentre. Como não exige a preposição de, então é entre. Viu aí, gente? Como a coisa é fácil? Então Maria se sentou. Onde ela se sentou? Entre duas pessoas. O verbo sentar-se não exige a preposição de. Já que não exige a preposição de, então não é dentre, e sim entre. Entendeu como é fácil? Outro exemplo. Dentre, olha o dentre aí já. Dentre a multidão saiu uma criança. Uma criança saiu dentre a multidão. Uma criança saiu do meio de uma multidão. Olha o dia aí. Porque aí, dentre a multidão, é dentre e não entre a multidão. Por quê? Não é? Porque é dentre. Por que esse de é aí? Por causa do verbo. Veja o verbo aí, o verbo sair. Quem sai, sai de alguma coisa. Você diz assim: eu saí de casa. Olha aí, saí de onde? De, olha a preposição de, exigida pelo verbo sair. Então o verbo sair exige a preposição de. Então essa preposição de, exigida pelo verbo sair, se uniu à preposição entre. Aí ficou de mais entre, que é igual a dentre. Dentre a multidão saiu uma criança. Viu aí o certo? Outro exemplo. O último aí. O macaco saltava dentre os galhos. E não o macaco saltava entre os galhos. É dentre os galhos. Por que dentre? Por causa do verbo. Olha o verbo aí. O macaco saltava. Nesse sentido aí, saltar de um lugar para outro, saltar de um lugar para outro, olha a preposição de. Saltar de um lugar para outro exige a preposição de, é um verbo transitivo indireto. O macaco saltava, saltava de onde? De galho em galho, dentre os galhos, do meio dos galhos, entendeu? Então veja bem aí a situação. Então veja bem, você tem a palavra entre e você tem a palavra dentre. Ambas são preposições, entre e dentre. Você vai usar o dentre em casos especialíssimos. A regra, normalmente 99%, emprega-se
Em 99% dos casos, emprega-se a preposição entre. Já a preposição dentre, de mais entre, ela é especialíssima, porque ela só funciona com verbos transitivos indiretos, quando pedem a preposição de. Então é isso, gente. Você vai escrever e está em dúvida, você vê o verbo que você vai utilizar. Se você vai usar o verbo sair, quem sai, sai de algum lugar. Então esse verbo sair, ele pede a preposição de. Quem sai, sai de, olha a preposição, de algum lugar. Então você diz, dentre a multidão saiu o menino saiu dentre a multidão. Por que dentre? Porque o verbo sair pede a preposição de. O menino saiu dentre a multidão. Saiu de onde? Da multidão, do meio da multidão. Então é dentre, por causa do verbo. Se o verbo exige preposição de, então será dentre. Se o verbo não exige preposição de ou qualquer de, se o verbo não exige a preposição de, o verbo não exige, então será sempre entre. Viu aí? Então dentre, grave na cabeça. Olha como começa a palavra dentre. Começa com de, preposição. Então lembre-se, dentre você só vai empregar se você empregar um verbo que exija a preposição de. Aí você vai colocar dentre. Se o verbo não exige a preposição de, então você não vai colocar dentre. Você vai colocar entre. Entre. Entendeu? Mais um vídeo e muito obrigado.